Olá, muita paz a todos, que possamos nesta noite estar unidos pelos laços de fraternidade para estudarmos um pouquinho juntos os ensinamentos da doutrina. A semana passada, um companheiro fez uma pergunta, como que a gente poderia modificar as nossas convivências e o que faria com aquela convivência difícil. E aí eu disse que a gente poderia pensar na prece. E aí me suscitou a ideia de falar um pouquinho dela, a respeito da importância e do poder da prece. O pensamento é a força maior criadora que nós temos no nosso organismo. Através dele, eu posso escolher por onde eu quero caminhar. Então, eu posso escolher pensar coisas boas, eu posso escolher pensar em coisas ruins. Dado o meu livre-arbítrio, eu posso usar o meu pensamento de acordo com aonde eu quiser seguir. E também posso me conectar facilmente, porque ele é influenciável. Então, por exemplo, se eu receber uma notícia ruim pelo WhatsApp, eu posso ficar com aquela notícia ruim, ficar pensando e meu pensamento se turvar. Como também posso encontrar um colega, um amigo que me deseje um bom dia, ou até mesmo que eu receba uma outra mensagem e aquilo faz me conectar com energias positivas. O pensamento, a prece é também uma forma de transmissão de pensamento. O Espiritismo vem nos falar que ela é uma forma de transmissão de pensamento conduzida pela nossa vontade. Mas será que nós usamos bem essa oportunidade? Nós temos preces que nós sabemos decoradamente e falamos da boca para fora. Se a prece é a transmissão de um pensamento, eu preciso, sobretudo, me conectar, pensar naquilo que eu estou querendo, para que assim eu consiga essa transmissão do meu pensamento. Nós falávamos no início a respeito do poder dessa prece. Nós temos alguns exemplos que contam a eficácia. Eu mesma já passei por situações onde acabei transformando desafetos em afetos a partir do poder da prece. Então, imaginemos assim, eu tenho um inimigo e aí eu fico conectada com esse inimigo por pensamentos de mágoa, por pensamentos de rancor, eu fico conectada. Aí eu resolvo começar a fazer a prece para ele. No começo, a minha energia ainda está assim, porque eu vou fazer o exercício da prece. No começo, a minha prece ainda não é sincera, eu começo a fazer o Pai Nosso e depois eu mudo, começo a pensar nas coisas que ele me disse, mas com o passar do tempo, a minha prece começa a ter um poder, ou seja, uma força criadora, que permita com que eu saia daquela mesma faixa vibratória para poder me conectar, não mais me conectar naquela energia negativa. A ponto de que esse enviar de energia através da prece transforme sensações ruins, transforme inimigos em amigos, desafetos em afetos. Uma outra coisa que me chama a atenção é que normalmente nós pedimos e lembramos da prece em situações de estresse, em situação de dor, em situação de doença, em situação de decepção. E aí sim nós lembramos do ato da prece.
E o nosso pedir é ainda muito presunçoso. E julgamos que muitas vezes não fomos atendidos. Pedimos pela cura de um filho e essa cura não veio. Pedimos um emprego tão esperado e este emprego não vem. E aí logo falamos: minhas preces não foram atendidas. Não existe nenhuma oração que fica sem atendimento. Acontece que ainda os nossos olhos não enxergam, não entendem qual foi a resposta à nossa prece. Eu, de repente, peço um emprego e aquele emprego não aconteceu, é porque naquele momento a minha necessidade ainda não é para ter um emprego. Eu peço a cura de um filho e essa cura não aconteceu, porque está nos moldes da história do meu filho, da minha história, com que ele passe por essa doença, que não é um castigo. As provações, as dificuldades, elas nada mais são que oportunidades, oportunidades de poder evoluir. Acontece que, enquanto estamos passando por essa circunstância, não conseguimos entender isso, não conseguimos abstrair isso. E aí nos sentimos fragilizados, aí nos sentimos desprotegidos, e isso não acontece. Uma outra coisa é como eu faço essa prece. Será que eu preciso de palavras rebuscadas? Será que eu preciso exaltar a divindade? Será que eu preciso criar um discurso, inclusive para me promover no ato dessa prece e também promover a. Não, eu não preciso de nada disso, eu preciso ser simples e sincero. Porque aí sim eu consigo a condução dessa prece através dos fluidos, do fluido universal que remete essa minha prece a uma força criadora. Então, assim, estar em atitude de prece não é simplesmente nos colocarmos naquela prece que sabemos decoradamente, que muitas vezes começamos e nem lembramos e nem sentimos o que estamos dizendo. Tem um fato, conta um médico francês, Alex Carré, de uma experiência que ele teve, numa sua obra memorável dos anos 40, onde ele relata os milagres de Lourdes. Naquela época, a gruta de Lourdes atraía muita gente para poder receber curas. E ele, como médico que era, cético, resolveu ir e ver com seus próprios olhos que tipo de milagre era esse e do que era capaz essa gruta de Lourdes. Então ele sai de Paris e vai com um trem onde tem várias pessoas doentes que estão indo em busca dessa cura. E ele acompanha alguns casos, mas um dos casos que ele acompanha é de uma moça tuberculosa que estava muito ruim. E ele começa a observar que ao longo da viagem ela vai piorando. Ela tinha tuberculose, tinha constante crises de homeoptise, que é o tossir e cuspir sangue, e ele vai acompanhando. Na época, os vagões eram vagões, a viagem era ruim, eles ficavam em pé, era desconfortável, então, tudo isso fez com que agravasse o seu estado de saúde. 2 dias de viagem, ele vai acompanhando, e quando ele chega a Lourdes, ele confere como é que estava. Então, a febre estava pior, ela estava muito cansada, mal conseguindo respirar, muitas crises. Então ele pede que passem ela na frente dos outros doentes, porque ela estava praticamente já nos instantes finais.
Ele também fica impressionado em ver quanta gente colaborava lá. E mais impressionado ainda, que ele fica, que aqueles que estavam conduzindo as macas, que estavam empurrando as cadeiras de roda, eram antigos doentes. Aquilo lá intriga mais ainda aquele médico. Enfim, ele pediu para aquela moça e um atendente veio, trouxe numa cadeira de roda e levou a moça. E a missa começa. E ele observando cada passo. O que estaria acontecendo? E ele começa a perceber que a hora que começa a missa, ela começa a movimentar os lábios. E à medida que ela vai movimentando os lábios, ele começa a ver que a cor volta, que a tosse diminui, e ele fica mais intrigado ainda. A missa termina e ele vai ao encontro desta paciente. E percebe uma melhora notável. E aí então ele pergunta: o que você estava fazendo durante a missa? O que você dizia enquanto movimentava os seus lábios? Você pediu pela sua cura? E ela responde: não. O que você pediu? Eu pedi que fosse feito para mim aquilo que era necessário para mim. E aí então eu me entreguei. E eu percebi que o que era necessário para mim era a melhora. Porque muito provavelmente eu tenho algo a desenvolver. Eu tenho algo a desenvolver para comigo e para com os outros. Então, isso é o poder da prece. É a força, é a entrega, é a força de criação onde eu me conecto. Mônica, a mãe de Santo Agostinho, rezou pelo seu filho devasso, promíscuo, libertino durante 27 anos. 27 anos ela rezava para que ele fosse tocado, que Jesus o tocasse em seu coração. Gente, não são 2 dias, são 27 anos. Se ela não tivesse agido com fé, com perseverança e acreditasse que essa prece, ela poderia ter desistido. Até que chegou o momento, e cabe aqui a gente pensar num outro dia, já que o tempo que temos não é muito, contar realmente a história que envolveu essa cristã e que pôde, em vida, ver o seu filho convertido. Ver o seu filho entender e participar e colaborar, porque foi ele um ícone na psicanálise, porque foi através dele, da reflexão que ele faz na própria vida, que ele começa a estudar a sua autoanálise. E aí sim transformou num orador, conheceu Jesus e foi levando os seus ensinamentos, já que era um grande orador. A resposta, que às vezes não é exatamente a que esperamos, ela pode não ser a resposta que esperamos, mas uma prece, ela é sempre fortalecedora. Porque prece nenhuma vai tirar aquilo que eu preciso passar. Aquilo que é necessário para o meu crescimento, aquilo que é o acerto, o ajuste com as leis que regem o universo, já que eu tive um passado pregresso e eu mal barateei, eu fiz coisas que desvalorizaram a minha conduta, então, para que eu volte a percorrer o caminho na escala evolutiva, é necessário que eu equilibre.
Então, nenhuma prece, nenhuma oração vai me livrar disso, porque me livrando disso, eu não aprendi, eu não sanei a minha dívida, mas a prece tem o poder de me fortalecer. Através dela, eu peço que eu consiga passar por todos esses desabores, por todas essas dificuldades, por todas essas vicissitudes necessárias e que fazem parte da vida, já que aqui nós não viemos para enfeitar e viemos sim para enfrentar. É através da prece que eu me fortaleço. Porque quando eu estou em ato de prece, quando eu me conecto com Deus, eu divido o meu fardo. E aí eu fico, como eu dividi, ele já ficou mais leve. É matemático isso. Ele já ficou mais leve. E ficando mais leve, em contrapartida, eu me fortaleci. Então, o meu fardo ficou mais leve e eu fiquei mais forte. No livro dos Espíritos, tem uma pergunta sobre a ação da prece. A pergunta é, deixa eu ver se eu acho aqui, onde Kardec pergunta, na questão 658, quando se refere à lei da adoração, qual é a finalidade da oração? E as entidades venerandas trazem que a oração tem por finalidade adorar a Deus. Logo mais, na pergunta seguinte, na questão 659, os espíritos falam que ela deve ser colocada sobre 3 aspectos: louvar, solicitar e, por fim, reconhecer. Louvar, pedir e agradecer. Dando a nós a oportunidade, sim, dessa divisão de agradecimento. Se nós lembramos muito mais da prece para pedir, como que será que está o nosso momento de agradecer? Agradecer pelo dom da vida, agradecer pela família, agradecer pelas dificuldades, para a doença que funciona em mim como um freio, que funciona em mim como uma forma de renovação. Nesse momento, onde a gente usa esses 3 aspectos, nós literalmente nos conectamos. E aí ficamos também esperando o dia propício ou o momento propício para estarmos em prece. Eu vou fazer a minha prece ao dormir. Eu vou quando vou ao centro, quando eu vou participar de uma live. Se a prece é a transmissão de pensamento, eu posso mais vezes ao longo do dia me colocar em atitude de prece. Ao iniciar o meu dia, ao ter algum contratempo, ao ter alguma dor, eu posso buscar esse recurso que está acessível a todos. Que não precisamos ser letrados, que não precisamos ser instruídos, conhecer belas palavras, basta com que eu converse, basta com que eu crie. Aplicando esses 3 aspectos, está acessível a todos, até o mais ignorante. É possível nos fortalecer, pedir e, sobretudo, conseguir essa conexão, que é essa a ideia principal da prece. Fazer com que eu busque o meu Deus interior e me conecte com o Deus maior, trazendo assim a paz necessária, a força necessária que está em nós e que muitas vezes nós esquecemos. E muitas vezes não somos nem humildes suficientes para poder pedir. Pedir com quem realmente necessita. Necessita, e se for de merecimento nosso, se for, as coisas irão
mudar, mas se não for, entendamos que vão acontecer da forma que tem que acontecer, mas nós estaremos muito mais fortalecidos usando esse recurso que é para todos, que é para todos e está ao nosso alcance o tempo inteiro. Estamos muito conectados no mundo de hoje, nesse mundo virtual. Então, a proposta é continuarmos conectados neste mundo virtual, porque agora é a nossa realidade, sobretudo neste momento pandêmico, mas buscarmos uma conexão maior, uma conexão espiritual, uma conexão que me prepara, me ampara, me protege e eu posso, inclusive, agradecer. Então, que façamos mais conexões, não só do Wi-Fi, mas que liguemos o nosso Wi-Fi com o plano espiritual. Mas, e várias vezes ao dia, em horas inusitadas, sem precisar de palavras rebuscadas, mas humildemente, para podermos facilitar toda a nossa caminhada. Muita paz a todos, boa noite e até a semana que vem.